Que é, bem-vindos a este mergulho profundo. A nossa exploração de hoje entra em um universo que é, ao mesmo tempo, incrivelmente técnico e, por incrível que pareça, surpreendentemente filosófico. Com certeza. É um daqueles temas que parecem simples na superfície, mas que escondem uma complexidade enorme. Exatamente. Estamos falando da arte da pintura em aquarela. E para construir a análise de hoje, a gente reuniu um material bem fascinante. Sim, fomos desde tutoriais em vídeo que abordam a criação de paisagens e atalhos para a botânica, até um guia muito bem estruturado de um curso completo de aquarela. E a nossa missão aqui é destrinchar isso tudo, né? Extrair os princípios físicos da água, aqueles truques táticos de manipulação do pigmento e, principalmente, a mentalidade necessária para transformar essa mistura de água e tinta em arte real, sem aquele peso da sobrecarga de informações. O objetivo é provar que qualquer pessoa pode criar beleza, desde que entenda algumas regras básicas da física e da cor. E a primeira coisa que chama muita atenção ao cruzar todas essas fontes não é tipo a técnica exata de como segurar o pincel. Não, de forma alguma. É a postura mental. Isso. A aquarela parece ser, antes de mais nada, uma verdadeira lição de desapego. E eu confesso que fiquei bastante intrigado com esse padrão. É fascinante porque essa mudança de paradigma em relação a outras formas de pintura é o que torna todo o processo tão singular. Como assim? Bom, quando pensamos em pintura a óleo ou acrílica, existe uma dinâmica clara de domínio absoluto de quem pinta sobre a tela. A tinta faz exatamente o que a pessoa manda. Exato. A tinta tem uma viscosidade alta. Ela fica exatamente onde o pincel a deposita. A textura final é ditada pela força, pela intenção direta de quem está pintando. É, no fundo, uma arte de imposição. Uma questão de controle, né? Sim, mas na aquarela a dinâmica muda por uma negociação constante. Trabalha-se em parceria com a água. E a água é um elemento vivo, com a sua própria tensão superficial, seus próprios caminhos de fluidez. Então quem pinta apenas sugere um caminho. Basicamente, a técnica exige que se proponha uma direção para o pigmento, mas no fim das contas, é a água que decide o trajeto final. Essa colaboração com o imprevisto é o que resulta naquelas manchas orgânicas e naquelas transições translúcidas lindas. E essa falta de controle absoluto cria uma barreira psicológica bem grande no início, sabe? Lendo o material fica claro que é muito comum o instinto de tentar forçar a tinta a ficar contida naqueles limites rígidos. O que geralmente resulta em uma pintura dura, sem vida, totalmente oposta à proposta da aquarela. Exatamente. E observando o relato da artista Lena Mal, no material dela sobre florais, o impacto dessa dinâmica fica muito evidente. Ela comenta sobre a própria tendência dela ao perfeccionismo extremo. Aquela necessidade de ter todas as variáveis da vida meticulosamente organizadas. Isso. E a prática da aquarela funcionou quase como um antídoto contra essa rigidez toda para ela. Porque chega um momento em que a água simplesmente satura o papel e o pigmento começa a ramificar por conta própria. A tinta só quer ir para um lugar, guiada pela física. E a Lena descreve que é preciso parar de lutar contra a poça de água e começar a observar o que ela está construindo, aceitar o fluxo. Essa observação levanta uma reflexão muito pertinente para quem nos ouve, especialmente para pessoas que vivem uma rotina hiperestruturada. O estresse diário, né? Sim. Em um cotidiano regido por cronogramas, métricas e uma necessidade constante de previsibilidade, o ato de sentar diante de um papel umedecido e assistir a tinta criar formas autônomas é um contraponto brutal. É libertador. O guia do curso até descreve esse estado como uma forma de meditação ativa, se não me engano. Descreve sim. Ao aceitar que o pigmento vai invadir uma área que não estava planejada, ou que duas cores vão se fundir de uma maneira meio caótica para criar um terceiro tom inesperado, a pessoa treina propriamente para a aceitação. Então as pequenas falhas deixam de ser erros que arruinam a obra. Precisamente, elas passam a ser as características únicas que dão vibração e dão movimento à pintura. É um mergulho interno maravilhoso. E essa ideia de que o minimalismo mental ajuda no processo se reflete perfeitamente na parte tática, no aspecto físico dos materiais. Com certeza, a transição da mente para os materiais é bem direta. Porque existe uma noção generalizada, quase um mito, de que para produzir arte de qualidade é preciso um arsenal gigantesco de suprimentos.
estojos de madeira com 48 cores prontas. O que não poderia estar mais longe da verdade na aquarela. A base da instrução foca fortemente em uma paleta incrivelmente reduzida. Pois aí, por que isso acontece? Eu vi o termo trindade cromática nas fontes. O conceito da trindade cromática é a espinga dorsal de todo esse aprendizado inicial. Basicamente, trabalhar com apenas 3 cores, um amarelo, um vermelho e um azul, força a compreensão das propriedades reais de cada pigmento. Porque a pessoa é obrigada a misturar as cores em vez de pegar um tubo pronto. Exato. E indo além do básico da teoria das cores, a grande sacada aqui é entender a temperatura e a transparência. A mistura ensina muito mais. Dá para dar um exemplo prático dessa mistura para os nossos ouvintes? Claro. Pensemos em misturar um azul, que tem uma leve tendência para o verde, com um amarelo bem limpo. Isso cria um verde incrivelmente vibrante e luminoso. Certo. Mas, se esse mesmo azul for misturado com um amarelo mais terroso, um amarelo que puxa um pouco para o laranja, o resultado já é um verde musgo, muito mais opaco, mais quebrado. Uma cor totalmente diferente, usando tecnicamente as mesmas cores primárias. Sim. Essa alquimia de entender como os pigmentos interagem ali, no nível molecular da água, constrói uma fundação técnica muito mais robusta. É muito melhor do que simplesmente escolher um verde pronto de uma paleta gigante. Fantástico. E enquanto a tinta é tratada de forma minimalista, o papel recebe um status quase de realeza nas fontes. É fascinante notar como o pincel e o pigmento são quase que atores coadjuvantes. Isso são. O protagonista absoluto é o papel. O comportamento da tinta é inteiramente ditado pela superfície onde ela cai. E a regra de ouro que aparece repetidamente é a gramatura mínima. O papel precisa ter no mínimo 300 gramas por metro quadrado. E isso é inegociável. Qualquer coisa abaixo dessa gramatura vai simplesmente ceder à água. O papel vai criar lombadas, poças indesejadas. É o famoso e temido efeito de canoar. O papel vira uma canoa mesmo, acumulando água nos cantos. Mas a grande divisão que define o resultado final não é só o peso, é a composição desse papel, certo? A celulose versus o algodão. Exatamente. E a engenharia por trás desses dois materiais explica comportamentos completamente opostos na hora da pintura. Vamos falar do papel de celulose primeiro. O papel de celulose é feito de polpa de madeira e geralmente recebe uma encolagem sintética mais forte. O que isso significa na prática? Que a água não penetra tanto. Isso. A água e o pigmento tendem a ficar assentados ali, bem na superfície da folha. A grande vantagem, e o que o torna um bom custo-benefício para estudantes, é que a secagem é mais rápida. E se for necessário corrigir um traço, é mais fácil também? Muito mais fácil. Dá para reativar a tinta rapidamente com um pincel úmido e removê-la, simplesmente porque ela não penetrou nas fibras de forma profunda. Entendi. E do outro lado do ringue temos o papel 100% algodão. O queridinho dos profissionais. Ele possui fibras longas, fibras ocas, que agem como microesponjas. A água é sugada para o coração da fibra, como estava no material. Perfeito! A água entra no coração da folha e isso mantém o papel úmido por um período de tempo muito mais longo. Isso é essencial para criar aquelas transições de cor que são quase imperceptíveis. Aquelas manchas longas, os fundos expansivos onde as bordas das pinceladas desaparecem completamente. O que nos leva a uma das características mais contraintuitivas de toda essa técnica tradicional. E é uma regra de ouro que muda a forma de pensar a pintura. Na aquarela, o papel não é apenas o suporte físico, ele é a própria luz da pintura. Uma mudança de mentalidade gigantesca para quem vem de outras mídias. Pois é, não se usa tinta branca para criar brilho ou para clarear uma cor. O branco simplesmente não existe na paleta tradicional. O papel é a luz. O papel é a luz. Se a intenção é fazer um rosa bem claro, a técnica é simplesmente adicionar mais água ao pigmento vermelho. Assim, a brancura do papel transparece através daquela poça de tinta aguada. É quase uma lógica de escultura, se pararmos para pensar. A luz já está lá, intocada, desde o início. O trabalho de quem pinta é preservar essa luz. É esculpir ao redor da luz. Onde se deseja o brilho máximo em uma pétala de flor ou o reflexo do sol batendo na água do mar,
aquele pedaço de papel deve permanecer completamente intocado pela tinta. E pensando pela ótica da física, planejar essas áreas de luz intocada exige uma leitura contínua dos estágios de umidade do papel. O verdadeiro segredo não está na mão do artista. Está no domínio do tempo, né? Exato. O domínio da aquarela está intimamente ligado à leitura do tempo e da taxa de evaporação. A dança das camadas, como o guia costuma chamar, opera em dois grandes estados fundamentais. O molhado sobre molhado e o molhado sobre seco. Isso. O molhado sobre molhado, ou wet on wet, é quando a superfície do papel já está encharcada de água limpa, antes mesmo de receber qualquer tinta. Isso serve para céus, para fundos bem desfocados. Sim, cria uma explosão de cores sem muito controle, fundindo tudo de forma imprevisível. Já o molhado sobre seco, wet on dry, é usado para definir formas e ter um controle total das bordas. A tinta molhada no papel seco ancora o pigmento em áreas muito específicas. E o grande desafio, onde a maior parte dos desastres e frustrações acontece, reside nos estágios intermediários dessa secagem. E é maravilhoso como os especialistas dividem visualmente esse ciclo de secagem para facilitar a leitura. É um ciclo crítico de 3 momentos. Vamos detalhar isso. Tudo começa com o estágio brilhante, certo? Certo. No estágio brilhante, o papel reflete a luz do ambiente como se fosse um espelho. A água forma uma película visível sobre a folha. Esse é o parque de diversões. Totalmente. É a hora em que grandes massas de cor podem ser jogadas e elas vão fluir e se misturar com uma facilidade e uma fluidez impressionantes. Mas a janela de tempo é curta. Logo entramos no estágio seguinte, o acetinado. E é aí que mora o perigo. Esse estágio acetinado é o grande vilão. É o ponto crítico da física da aquarela. Visualmente, aquele espelho de água desaparece. Mas, olhando meio de soslaio contra a luz, o papel ainda tem um brilho bem suave. E se for tocado gentilmente com as costas da mão, ele ainda está frio ao toque. Sinal de que ainda tem água evaporando? Exato. Neste momento crítico, o pigmento da primeira camada já começou a se acomodar nas fibras do papel e a água está no meio do processo de evaporação. E o erro mecânico mais comum entre iniciantes ocorre justamente aí. Quando se tenta adicionar mais água nesse exato momento, Isso. A pessoa vê que a cor está secando, acha que ficou claro demais e tenta colocar mais uma gota de água ou uma tinta muito diluída. e o que a física faz? A nova gota de água, que tem menos densidade de pigmento do que a tinta que já está secando, vai simplesmente empurrar violentamente o pigmento semisseco para as bordas. Formando uma mancha terrível. Uma mancha com contornos super duros e irregulares. É o que chamamos tecnicamente de background, ou como é popularmente conhecido nos ateliês, a couve-flor. Couve-flor, porque parece mesmo vegetal cheio de ramificações duras nas bordas. Então, a lição aqui é que no estágio acetinado, o papel simplesmente não deve ser tocado. Nenhuma gota mais. Entender isso é um verdadeiro divisor de águas. É preciso ter paciência. E depois da paciência de esperar passar por esse estágio perigoso acetinado, chega-se finalmente ao estágio fosco. Onde o papel volta à temperatura ambiente, perde todo aquele brilho. E a tinta está firmemente fixada na fibra. E é só aí que se pode aplicar uma nova camada transparente, que as fontes chamam de veladura, sem correr o risco de dissolver tudo que está embaixo. Exatamente, é a hora dos detalhes nítidos. Mas, voltando um pouco àquele primeiro estágio, o estágio brilhante e encharcado, a nossa análise também encontrou uns detalhes incríveis sobre como a física da água permite intervenções externas bem inusitadas. Os efeitos de textura, certo? Sim, no vídeo da artista Amanda Reis, a demonstração do uso de elementos que todo mundo tem na cozinha, como sal grosso e álcool, jogados sobre a pintura ainda molhada, é simplesmente mágica. É a química pura brincando com o pigmento. A reação desses elementos com a água saturada explora propriedades fascinantes mesmo. Vamos pegar o sal primeiro. O sal é um material altamente higroscópico. Ou seja, ele atrai água. Ele atua como um verdadeiro imã de umidade. Quando os cristais de sal caem sobre a tinta fresca e brilhante, eles começam a sugar imediatamente a água ao seu redor. E como o pigmento da tinta está suspenso nessa água, ele é arrastado junto para o centro de cada cristal de sal. E o resultado disso, depois que seca?
Quando a pintura seca completamente e o sal é varrido da folha com a mão, revelam-se texturas granuladas maravilhosas, que parecem pequenas explosões estrelares. É uma técnica perfeita para criar efeitos de alto contraste, imitar musgo, pedras irregulares ou até constelações em um céu noturno. Maravilhoso. E o uso do álcool, como funciona? O álcool reage devido à sua taxa de evaporação, que é extremamente rápida, muito mais rápida que a da água. Ao pingar, digamos, uma gota de álcool em gel na aquarela bem úmida, o álcool quebra instantaneamente a tensão superficial da água. Ele causa uma repulsão. Uma repulsão quase agressiva. Ele empurra o pigmento para fora, abrindo um círculo perfeito, deixando áreas muito claras no meio e texturas celulares que seriam praticamente impossíveis de replicar apenas com a precisão de um pincel. É a ciência trabalhando puramente a favor da textura. Mas claro, mesmo com todos esses efeitos orgânicos aleatórios, em algum momento no processo artístico é preciso construir volume. Dar peso aos objetos. Sim, criar a ilusão de que um objeto tem profundidade em uma folha que é completamente bidimensional. E aqui a gente entra em um conceito fortíssimo abordado nos materiais sobre a criação de sombras. Que é um ponto de muita frustração para quem está começando. Porque a tendência natural, talvez vinda do hábito de desenhar com lápis de grafite na escola, é simplesmente pegar a tinta preta do estojo para escurecer uma área. E a instrução de todos os profissionais é categórica. O uso do preto é um erro comum. É um erro grave na aquarela. O pigmento preto, que muitas vezes é derivado do carbono, age literalmente como um cobertor espesso. Ele sufoca completamente a luminosidade da pintura. Deixando o trabalho opaco e com aspecto muito sujo, lamacento. Exato. E a perda dessa transparência é fatal para a técnica, porque como já estabelecemos aqui, a luz da aquarela vem do fundo, vem do papel. Se o preto bloqueia o papel, a luz morre. Qual é a solução, então, para criar sombras ricas sem matar a luz? A alternativa técnica passa por dois caminhos principais. O primeiro é o uso de tons de marrom acinzentado, que nas palhetas clássicas recebem o nome de bistre. Usar o bistre permite escurecer uma área, mas mantendo o calor e a vibração, sem opacidade total. Certo. E o segundo caminho? O segundo método, que é muito mais sofisticado, envolve a mistura de cores complementares. É uma mistura puramente ótica. Como assim, ótica? Digamos que a intenção seja sombrear a lateral de uma maçã vermelha. Em vez de recorrer ao preto para fazer essa sombra, introduz-se uma leve carga de pigmento verde. Porque o verde é o exato oposto do vermelho no círculo cromático. Perfeitamente. A interação direta dessas duas ondas de cor neutraliza a saturação extrema do vermelho, criando uma sombra profunda, muito quente e vibrante e extremamente complexa aos olhos. Mas o crucial é que essa mistura ainda permite que a luz do papel passe por ela. O objeto ganha peso, mas não perde a vida. Fascinante. E tem outra questão técnica. E se, no meio de todo esse processo de construção de camadas e mistura de sombras, a tinta ficar intensa demais? Ou pior, e se a tinta invadir aquela área sagrada que deveria ser a luz branca intocada do papel? Existe salvação? Felizmente, sim. As técnicas de correção, a chamada técnica de subtração, ou lifting em inglês, baseiam-se na mesma física capilar que espalha a tinta para começo de conversa. A mágica do pincel de sede. O pincel de sede e isso, a ferramenta de resgate. O processo é de uma simplicidade genial. Lava-se o pincel em água limpa, seca-se bem a umidade apertando as cerdas em um papel toalha e, em seguida, encosta-se essas cerdas quase completamente secas diretamente na poça de tinta no papel. E a mágica acontece. Por pura ação capilar, o pincel vazio age literalmente como um mini aspirador de pó. Ele suga a água e o pigmento molhado de volta para as próprias cerdas, recuperando o brilho branco do papel original. É a prova definitiva de que a pintura acontece tanto pela adição de pigmento quanto pela subtração de material. A adição e subtração formam uma balança perfeita. E esse balanço é a mecânica real por trás daquelas paisagens super complexas. A gente vê isso ilustrado de forma muito clara no exemplo prático das montanhas da artista Julia Tagashira. A aplicação do conceito de perspectiva atmosférica ali é uma aula magistral.
Para criar a ilusão de dezenas de quilômetros de profundidade em um papel pequeno, a construção da paisagem é feita inteiramente de trás para frente. E baseada estritamente na concentração de pigmento na água. Exato. A primeira camada, que vai representar a cadeia de montanhas mais distante no horizonte, é feita com uma mistura quase imperceptível de pigmento e muita água. Isso resulta num tom muito pálido, que imita perfeitamente aquela interferência visual do ar e da névoa que vemos na vida real. E a paciência entra de novo. Somente após a secagem completa dessa primeira área distante, pinta-se a camada intermediária de montanhas. Dessa vez com uma proporção um pouco maior de pigmento na mistura. E o processo continua assim, sucessivamente, camada por camada, Até chegar ao primeiro plano da paisagem. onde as montanhas próximas recebem a carga mais densa e escura de tinta, usando a menor quantidade de água possível. Essa sobreposição de camadas, com essas concentrações decrescentes de transparência, é o que cria profundidade. Engana o cérebro humano completamente, forçando a percepção de uma escala gigantesca. E por falar em enganar o cérebro, a parte mais dinâmica e, ouso dizer, mais divertida de toda essa exploração das fontes está na aplicação de atalhos visuais. Fica muito evidente que dominar a aquarela não exige, de forma alguma, um fotorrealismo exaustivo. Longe disso, não é necessário desenhar cada nervura de uma folha com precisão matemática. A técnica brilha de verdade quando usa a sugestão visual para fazer com que a mente de quem está observando a obra preencha sozinha as lacunas. Um exemplo maravilhoso é o tutorial de cerejeiras da Lena Mal. É um espetáculo prático da tensão superficial da água. E é um método muito libertador, porque ignora completamente a necessidade de um desenho prévio a lápis. Totalmente. Consiste em aplicar 5 minúsculas bolinhas bem pigmentadas, puras e espessas, no papel seco, formando um pequeno círculo vazado. E a mágica visual acontece logo no segundo passo. Quando se pega um pincel limpo, contendo apenas água clara, e toca-se muito levemente a borda de cada uma dessas 5 bolinhas escuras, o pincel molhado puxa o rastro de água em direção ao centro do círculo. Imediatamente aquele pigmento denso que estava parado aproveita esses trilhos de água fresca para correr, e em questão de 3 ou 4 segundos formam-se 5 pétalas translúcidas perfeitas, com as bordas externas mais escuras e os centros superluminosos. Essa manipulação de trilhos de água evidencia que grande parte do trabalho com a aquarela é, no fundo, o ato de criar caminhos físicos para o pigmento viajar. A água é estrada, o pigmento é o carro. Boa analogia. E temos outro atalho impressionante que opera nessa base da sugestão ótica, que é a chamada rosa número 6. A famosa rosa em forma de 6. A estrutura orgânica das pétalas de uma rosa costuma intimidar demais quem está começando. Parece complexo demais. Mas essa técnica reduz tudo a um gesto de caligrafia muito simples. Como funciona na prática? Desenha-se o formato do número 6, bem pequeno e com tinta bem densa, no centro do papel. Isso cria imediatamente o volume denso do miolo da flor. A partir desse miolo central, a pessoa faz pinceladas muito rápidas e curvas, no formato de meias luas ao redor desse número 6 inicial, formando uma espécie de espiral. E essas pinceladas vão se espaçando e ficando mais largas à medida que se afastam do núcleo, né? Sim, e o segredo do realismo está nos espaços em branco. O uso intencional do espaço em branco do papel entre essas pinceladas em meia-lua é o que o cérebro interpreta imediatamente como o contorno iluminado das pétalas dobradas. É a mais pura economia de traços, trabalhando a favor da expressividade máxima. E a gente vê essa mesma lógica fantástica de economia de traços se aplicando à criação de texturas em paisagens. A técnica do pincel seco para fazer água do mar, demonstrada de novo pela Julia Tagashira, é brilhante. Especialmente se usada sobre aquele papel de celulose com textura bem rugosa. Isso. Em vez de usar muita água, passa-se muito rapidamente a lateral de um pincel contendo uma tinta bem densa e quase nenhuma umidade sobre o papel.
E devido justamente a essa falta de umidade, a tinta simplesmente não consegue penetrar nos pequenos vales do grão do papel rugoso. A tinta fica depositada exclusivamente nos topos dessa textura. E o resultado visual, que é alcançado de forma instantânea, é uma rede caótica de pequenos pontos brancos intocados, misturados com áreas escuras. O cérebro de quem olha lê isso imediatamente como o brilho cintilante da luz do sol refletindo em milhares de pequenas ondas irregulares na praia. É a própria textura física do papel criando um efeito óptico sem que ninguém tenha que pintar de forma tediosa, reflexo por reflexo. Mas é importante lembrar que a consistência na aplicação de todas essas mecânicas que discutimos, seja controlando a tensão superficial para cerejeiras ou dominando a pressão do pincel seco para o mar, requer uma familiaridade profunda com a ferramenta. Prática, em resumo. Prática, mas uma prática inteligente. A recomendação não envolve sessões extenuantes de 4 horas de pintura. A curva de aprendizado mais eficiente baseia-se na constância diária, sessões curtas de 15 a 20 minutos. No famoso caderno de jornada, o caderno de esboços. Exatamente. Uma prática focada na experimentação. Essas microsessões diárias focam exclusivamente no estudo de como a água se comporta, como as cores primárias se fundem e como o tempo de secagem afeta as bordas. Tudo isso sem julgamentos, sem o peso da expectativa de finalizar uma obra de arte perfeita. É nesse pequeno laboratório diário que a memória muscular e a sensibilidade tátil são construídas de verdade. Fantástico. Fechando a nossa análise, fica muito claro que dominar a aquarela é, em essência, dominar o tempo. É um universo onde a ciência física e a estética andam sempre de mãos dadas. Entender os materiais certos como a importância inegociável do papel de 300 gramas e trabalhar a favor da luz inerente do papel, em vez de recorrer à tinta branca, formam a base tática de tudo. Mas, acima de tudo, o que vimos hoje é que a mentalidade dita o resultado visual. É preciso aceitar a fluidez, aprender a colaborar com as vontades da água, evitar aquele reflexo de usar a sombra preta que sufoca toda a transparência e usar os atalhos capilares da água para criar texturas orgânicas maravilhosas. A grande lição é substituir o perfeccionismo por curiosidade. Curiosidade para ver até onde a gota d'água vai decidir levar aquele pigmento vermelho. E esse aspecto colaborativo e totalmente imprevisível da água nos deixa com uma reflexão provocativa para encerrar. Qual seria? Se a verdadeira essência técnica e visual da aquarela reside em aprender a abrir mão do controle estrito, aceitando e, mais do que isso, celebrando as manchas não planejadas e as rotas autônomas que a tinta toma no molhado sobre molhado, de que forma poderíamos aplicar essa mentalidade aos eventos fora do nosso controle na vida real? Uau, isso é profundo. E se, ao nos depararmos com atrasos inesperados ou mudanças bruscas e não planejadas em nossos planos meticulosos de vida, passássemos a encará-los de uma nova forma? Não como um erro numa tela em branco, não como uma mancha estragando um quadro que precisava ser perfeito, mas simplesmente como o momento exato em que a água começa a espalhar a tinta de forma caótica para formar uma paisagem bela que nós ainda não conhecemos e que jamais conseguiríamos planejar. Fica a reflexão para quem acompanhou essa nossa jornada. Um excelente paralelo entre a física imprevisível da água e o nosso próprio fluxo de vida. Fica aqui o incentivo para que todos observem os imprevistos do dia a dia com a mesma fascinação de quem assiste a duas cores se fundindo organicamente no papel pela primeira vez. Agradecemos muito a companhia nesta exploração detalhada pelos bastidores técnicos e filosóficos da aquarela. Continuem curiosos com o mundo ao redor e até a próxima análise.